Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Amado e amada de Deus, ter vocação é poder ter a experiência bonita de cultivar o dom da fé, confiança incondicional depositada em nosso Deus. Assim foi depois daquela multiplicação dos pães, quando Jesus entra na barca, mandando os discípulos para o outro lado do mar, despedindo as multidões, sobe ao monte para orar a sós, mostrando-nos a importância do cultivo da intimidade com Deus, de uma intimidade com Deus, de um Deus que habita em mim e habita em você e que precisa ser reconhecido como habitante e morador de cada irmão. Jesus ali estava cultivando. A barca, porém, que estava já longe, agitada pelos ventos contrários, Jesus veio ao encontro pelas 3 da madrugada. Quando os discípulos avistaram a ele andando no mar, ficaram apavorados e pensaram: "É um fantasma." Jesus, no entanto, diz a eles: "Porque é do coração dele que vem o que precisamos para ter coragem." E ele diz: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Só em Deus não temos medo. E o medo paralisa, o medo é perigoso. Portanto, distanciarmos-nos de Deus é crescer no medo. Pedro quis então comprovar aquilo que ouvia: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." Jesus diz: "Vem", o "vem" que diz a mim e a você. Por isso somos vocacionados, porque ele diz, chamando: "Vem." E Pedro começou a andar sobre a água em direção a Jesus, estava com medo naturalmente e começou a afundar. O grito que tem que vir do fundo do coração humano dirigido a ele é sempre este: "Senhor, salva-me." Jesus estende a mão, Deus nos estende a mão sempre. Não deixou Jesus de observar: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" E Jesus comprovou ao acalmar o vento e ao estar na barca, e eles reconheceram que este é o nosso desafio. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Isso não pode ser apenas dito como dizemos da boca para fora, precisa ser algo do fundo do coração, modificando nossos sentimentos, dando um novo rumo à nossa vida. Lembro aqui Santa Catarina de Sena, meu irmão, minha irmã, ao dizer: "Quero, pois, e para cada um peço aquela inestimável caridade que levou o Senhor a nos criar como seres humanos, à imagem e semelhança dele." E uma pergunta: que coisa ou pessoa foi o motivo de colocar Deus no ser humano, ou o ser humano em tão grande dignidade? Que essa lembrança fecunde os nossos corações e nos faça viver sempre com uma conduta à altura da nossa dignidade maior, filhos e filhas de Deus. Assim contribuiremos com um mundo mais justo e fraterno, pela nossa conduta pessoal, social e comunitária. Supliquemos a graça de assim sentir e assim vivermos, para sermos instrumentos de Deus
para dar ao mundo o rumo da justiça, do amor e da paz. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos enche de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.